6 bilhões de reais. Você sabe quanto que é 6 bilhões de reais? 1 bilhão de reais são 1.000 milhões. Tu pega 1 milhão, o que você faria com 1 milhão de reais? Se você ganhasse 1 milhão de reais. O que você faria com 10 milhões de reais? Você compraria um carro de 1 milhão de reais? Compraria uma Ferrari? Aí sobrou 9 milhões de reais. Você compraria uma casa de 2 milhões, de 3 milhões de reais, uma mansão? Então 100 milhões de reais. 1 bilhão, 6 bilhões de reais. Hoje, nesse vídeo a gente vai falar de 6 bilhões de reais. Mas antes você vai se inscrever aí no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o joinha e compartilhar o vídeo. Muito bem. A suspeita do Ministério Público do Rio de Janeiro é de que o prefeito Marcelo Crivella tenha utilizado, a Igreja Universal como uma maneira de lavar 6 bilhões de reais de movimentação atípica que o Ministério Público detectou nas contas, no patrimônio da Igreja Universal. Marcelo Crivella, para quem não sabe, ele é sobrinho de Edir Macedo e o seu ex-tesoureiro de campanha é primo do Edir Macedo, que é o Mauro Macedo. Então, primeiro você tem essa suspeita aí primeiro você tem a movimentação atípica. Depois você tem a suspeita de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, Ou seja, você tinha contratos feitos com a prefeitura, esses contratos eram combinados com o prefeito, não eram feitos com uma competição livre, pensando no melhor para o cidadão, mas sim era comprado, Você fazia o contrato com a prefeitura para receber dinheiro público e ter vantagem nesse contrato, e por isso você repassava um dinheiro para um tal de QG da propina, que o prefeito, Marcelo Crivella, supostamente, para eu não tomar processo, mantinha, esse QG da propina dentro da prefeitura. E foi preso hoje junto com o primo lá do Edir Macedo, esse Mauro Macedo, que foi tesoureiro da campanha do Crivella, e também com outras pessoas junto, lembrando tudo isso, que o Bolsonaro apoiou o Crivella em 2020, nessas eleições foi o candidato do Bolsonaro, foi o Crivella. Hoje até a gente teve um discurso na tribuna do deputado Luiz Lima, que foi também candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Eu posso ter toda a divergência do mundo com o Luiz Lima, mas eu tenho convicção de que é um cara honesto, um medalhista olímpico, um cara que já trouxe orgulho pro país e que é um bolsonarista raiz, é um cara que de fato acredita no Bolsonaro, Eu até falo pra ele de vez em quando pessoalmente: pô, você ainda, mesmo com tudo isso, você ainda acredita, mantém essa gratidão com o Bolsonaro? Ele mantém firmemente, sincero, diferente do Crivella, que a gente sabe, que não tem nada de sincero, que não tem absolutamente nada de convicção ideológica nenhuma, que ele tava lá quando era senador junto com a Dilma, chamando a Dilma de grande estadista. Agora que o Bolsonaro é governo, tava junto com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, caiu nesse papo, ou escolheu cair nesse papo para estar junto com o Crivella e não apoiar um cara que era 100% Bolsonaro, para apoiar um cara fisiológico como o Crivella. Aí você deve falar: bom, então tudo certo, tudo ok, o cara foi preso, vai ficar preso, beleza? Errado. Qual que é o grande problema dessa prisão do Crivella? O grande problema da prisão do Crivella é que foi uma prisão provisória. O Crivella não foi condenado em primeira instância, não foi condenado em segunda instância. Ainda não existe essa condenação para ele cumprir pena. O que houve foi um pedido de prisão provisória, O que é um pedido de prisão provisória? É quando você fala: olha, juiz, se esse cara aqui que eu estou investigando ainda, eu não sei se cometeu o crime mesmo, eu estou investigando ainda esse cara. Se esse cara continuar solto, eu já tenho evidências, indícios ou até algumas provas que indicam que esse cara é o culpado. Eu já tenho provas, eu já tenho indícios de que o crime aconteceu e que foi esse cara que cometeu. Não tenho certeza ainda, mas tudo indica que sim. Porém, para além disso, eu também acho que esse cara vai fugir, se ele não for preso agora no curso da investigação, se a gente for esperar a condenação. Ou ainda, ele pode até não fugir, mas o desastre que ele vai causar, o caos na ordem pública, vai ser um pega pra capar, vai ter um negócio assim, distúrbio na ordem pública. O Rio de Janeiro não vai sobreviver se esse cara continuar solto. É isso que é um pedido de prisão provisória, Ou então, ou ainda, no momento que eu estou nessa investigação, eu preciso pedir essa prisão temporária para esse cara ficar 3 dias preso, para daí eu colher provas nesses 3 dias, para que esse cara não destrua provas. E qual que é o grande problema do pedido do Ministério Público? Ele não aponta essa necessidade, esse risco primeiro, não aponta o risco do Crivella fugir.
Ele não mostra que o Crivella estava planejando uma fuga nem nada do tipo. Para você fazer uma prisão provisória, você precisa ter esse elemento. Não apresenta nenhum elemento de nenhuma outra hipótese de prisão provisória, de você estar causando caos na ordem pública. Também não apresentou, né, o Rio de Janeiro ia continuar o Rio de Janeiro com o Crivella, sem o Crivella já está largando o cargo, não ia ter catástrofe nenhuma que ele já não poderia ter causado. Mais do que isso, também não apontou nenhum indício de destruição de prova, pelo contrário, apresentou provas bem robustas que indicam que no final de tudo, eu acredito, vendo o que o Ministério Público apresentou, o Crivella vai ser condenado. Agora, isso não justifica o Ministério Público do Rio de Janeiro pedir uma prisão, e aqui é um negócio que eu sei que vou desagradar muita gente, uma prisão ilegal. Você não pode pedir a prisão do cara temporária, provisória, se você não apresenta os indícios, as provas que mostrem o porquê que você precisa ter essa prisão antecipada antes da condenação. Porque o que acontece? Em primeiro lugar, você não pode, né, no caso do Crivella, a gente está falando de um cara que muito provavelmente é culpado, que vai ser condenado e vai cumprir pena. Mas a prisão provisória pode, a gente tem promotor corrupto, a gente tem juiz corrupto, né? Aliás, teve um caso aí recente, acho que de uma formação de quadrilha que um TJ inteiro, aí eu não me lembro, acho que no estado do Nordeste, um TJ inteiro tinha formado uma quadrilha. Imagina, uma segunda instância inteira no estado tinha feito uma quadrilha e aí tinha acontecido, tinha feito uma organização criminosa. Então, corrupção tem no Legislativo, tem no Executivo, tem no Judiciário, tem no Ministério Público, no mesmo grau. Não achem que porque o Executivo e o Legislativo estão mais nas manchetes que o Ministério Público e o Judiciário tem menos corrupção. Não, tem mais blindagem, né? Porque é muito mais difícil você condenar um juiz, porque quem julga um juiz é um juiz. E é muito mais difícil você pegar um promotor, porque quem investiga um promotor é um promotor, e quem denuncia um promotor é um promotor. E quem julga e condena um promotor é um juiz que trabalhou muitas vezes, conhece, toma cafezinho, almoço e conhece a família do promotor. Então, em relação a eu aqui não tô passando pano para classe política coisa nenhuma. Eu tô dizendo que classe política tem corrupção, precisa ser punida, e que o Ministério Público e o Judiciário, quando tem corrupção, também precisa ser punido, o que não acontece. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Precisa ser bem fundamentado para isso não acontecer com gente inocente. O segundo ponto é que o que vai acontecer, escrevam o que eu tô falando nesse vídeo. Como o pedido de prisão foi mal fundamentado, né, como você não apresentou os requisitos mínimos para mandar prender, o Crivella vai fazer o quê? Vai recorrer. Vão ver em outra instância que o juiz tomou uma decisão errada, que o Ministério Público não apresentou fundamento, e ele vai sair gerando mais revolta ainda e mais sentimento de impunidade ainda. Tudo isso porque o Ministério Público foi lá e quis prender o Crivella enquanto ele ainda era prefeito. Tudo indica que ele é culpado? Tudo indica que ele é culpado. Agora, ele deveria cumprir pena, ficar na cadeia para cumprir todos os anos de pena e não ficar 2 ou 3 dias só para satisfazer a necessidade de holofote de meia dúzia de promotor do Ministério Público. Muito bem. Para finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre outra notícia ruim, né? Que a gente só notícia ruim, só corrupção, só tristeza, né? Sofrimento e dor. O diretor do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, pediu para que os ministros do STJ e seus servidores furassem a fila da vacina, fez um pedido lá para a Fiocruz, para a Fundação Oswaldo Cruz, para que os membros do STJ, para que os ministros do STJ e para que os servidores do STJ furassem a fila para receber a vacina. O pedido em si já é absurdo, né? Qual que é a prioridade? Por que o ministro do STJ tem menos imunidade? Pelo contrário, é mais rico, tem mais dinheiro, está na elite, tem mais acesso à saúde, tem mais possibilidade, inclusive, de se isolar, que a maior parte da população não tem, precisa ir para a rua trabalhar. Mais do que isso, né? Por que diabos um ministro do STJ precisaria ter o privilégio de furar fila? A Fiocruz recusou, porém, ela recusou pedindo desculpa, falando, olha, nem a gente aqui pode vacinar os nossos servidores primeiro. A gente precisa passar primeiro todas as vacinas para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde definir. Então, desculpa, STJ, mas a gente não tem autonomia para lhe dar a vacina. Então, essa decisão, não é nem que eu estou discordando de você, eu não posso nem tomar essa decisão. Tá errado o fundamento da Fiocruz? Não tá errado, tá correto. A Fiocruz não pode tomar essa decisão. Mas isso mostra que mesmo na hora de rejeitar um pedido de privilégio absurdo, todo mundo fica cheio de dedos porque é o STJ. E o STJ pode condenar, pode absolver, pode dar ganho de causa a qualquer pessoa que tenha o seu processo aqui em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Como eu não tenho, mas eu tenho processo, eu pessoalmente tenho processos contra pessoas e tenho processos contra mim, que eu estou respondendo no Tribunal de Justiça, que podem subir para o STJ. Aliás, eu acho que eu tenho 1 ou 2 que estão no STJ. E aí, todo mundo fica cheio de dedos porque fica com medo
medo de alguma retaliação, de alguma resposta do judiciário. O que num país sério, no Estado Democrático de Direito, não importa qual crítica que você faça a qualquer ministro, a qualquer juiz, né? Você não deve ser julgado diferente por causa da sua opinião em relação ao juiz. Você deve ser julgado de acordo com os fatos do processo que você está envolvido. Então, é isso, meus coleguinhas. Um abraço e até mais.